Buenos, meus alunos! Nesse vídeo nós vamos aprender mais uma regrinha de diferenciação, que é a diferenciação implícita. Então, antes disso, antes de ver essa regrinha, a gente vai falar um pouco sobre funções definidas implicitamente. Então, se eu escrevo, por exemplo, y igual a 5 sobre x mais 2, tá? Essa equação aqui, ela define y como uma função de x, né? Só que essa definição aqui, ela é dada explicitamente, ou seja, a partir dessa equação aqui, eu sei quem é essa função, né? 5 sobre x mais 2. Agora, eu poderia também considerar a seguinte equação. Então, aqui, definir y como uma função de x. Isso daqui é a definição explícita. Tá? Por quê? Porque eu poderia também, passar esse x mais 2 para cá, e aí eu teria a equação xy mais 2y igual a 5. Passei o x mais 2 para cá multiplicando, vai ficar isso daqui. Então, essa equação aqui, ela também define y como uma função de x. Só que aqui a minha função, ela está... o meu y, ele está escondido aqui dentro. Então, isso daqui também define essa equação também define y como uma função de x, só que essa definição ela é dada implicitamente, ou seja, eu não sei exatamente como é que é a cara dessa função. Claro, se eu isolar o y aqui de novo, eu vou chegar aqui. Então, eu posso sair de uma definição implícita para uma definição explícita. Tá? Nem sempre a gente vai poder fazer isso. Tá? Então, vamos ver um exemplo. Se eu pegar a equação x² mais y² igual a 4, isso daqui é a equação de um círculo, com centro na origem e raio 2. Então, se eu fizer o gráfico dessa curva, é isso daqui. Círculo de centro na origem e raio 2. Só que agora, se eu pegar essa equação aqui, eu posso tentar isolar o meu y. Então, y², isso é 4 menos x², e aí daqui eu tenho y igual a mais ou menos raiz de 4 menos x². Tá? Então, aqui é um pouco diferente desse primeiro exemplo, que aqui eu tinha essa equação, que tem x e y, eu consegui isolar o y e eu cheguei aqui, eu chego aqui. Então, cheguei nessa única função aqui. Agora, nesse caso aqui, eu tenho essa equação, que tem x e y também, e, ao isolar o y, eu encontro essas duas funções, y igual a mais raiz de 4 menos x² e y igual a menos raiz de 4 menos x². Tá? Essas duas funções aqui, na verdade, elas correspondem à parte de cima do meu círculo, eu acho que a gente já conversou sobre isso em algum momento, e a parte de baixo do meu círculo. Então, a parte de baixo vai ser menos a raiz, e a parte de cima é mais raiz de 4 menos x². Uma equação em x e y, ela vai definir a função y igual a f de x implicitamente se o gráfico dessa função aqui coincidir com alguma porção do gráfico da equação. Tá? Então, vamos ver, eu vou voltar aqui, por exemplo, desse círculo. Tá? Então, eu tenho aqui uma equação em x e y. O gráfico dessa equação aqui é o círculo. Tá? Então, a gente viu que, na verdade, aqui dentro do círculo a gente tem duas funções, a função y igual a mais essa raiz e a função y igual a menos a raiz. Então, essa equação aqui, ela define implicitamente
essas duas funções aqui. Porque o gráfico, né, de ambas essas duas funções, ele faz parte do gráfico dessa equação aqui. Então, se isso acontecer, a gente diz que essa equação, né, essa equação aqui, define implicitamente essa função e também essa função aqui. Tá, uma observação, nem sempre a gente vai conseguir isolar o meu y, né, para então sair da definição implícita para a definição explícita. Tá? Nem sempre a gente vai conseguir fazer isso. Como a gente fez aqui, né? Ou melhor, aqui. Eu tinha essa equação e aí eu consegui isolar o y. Né? Na hora de só coloco o y em evidência aqui, passo x mais 2 para cá dividindo, eu tenho isso daqui. Então aqui eu consegui isolar o y. Tá? Aqui também. Né? Eu tinha essa equação aqui, isolando o y, encontrei duas soluções. Tá? Mas tem casos, né, em que eu não vou conseguir fazer isso. Então, por exemplo, seno de xy igual a y. Eu não consigo isolar, né? Eu não consigo escrever isso daqui como sendo y igual a alguma coisa que depende só de x. Tá? Nesse exemplo aqui, eu não consigo fazer isso. Então, isso daqui define y implicitamente e eu não consigo encontrar a forma explícita dessa função. Né? Eu não consigo isolar aqui. Mas, né, mesmo não conseguindo isolar, eu vou conseguir calcular a derivada de y em relação a x. Né? E aí, para encontrar isso daqui, é o que a gente vai aprender, né? Justamente a diferenciação implícita. Então, a pergunta que a gente quer responder, né, é, dada uma função y definida implicitamente, ou seja, através de uma equação nesse formato aqui, tá? Como é que a gente vai encontrar a derivada de y em relação a x? Tá? Então, vamos ver isso num exemplo. Tá? Na verdade, esse mesmo exemplo aqui, né? Seno de xy igual a y. Né? E eu quero encontrar quem é a derivada de y em relação a x. Tá? Então, o que a gente vai fazer? O primeiro passo é pegar essa equação e diferenciar de ambos os lados em relação a x. Isso daqui, né? Derivando de ambos os lados, isso é a derivada em relação a x de seno de xy igual a derivada em relação a x de y. Tá? Apliquei a derivada de ambos os lados. Agora, o segundo passo é calcular essas derivadas considerando o y como uma função de x. Tá? Porque, claro, y é uma função de x, né? Então, se eu me lembrar disso, tá? Então, eu só troquei y por y de x para deixar bem claro, né, que y de x é uma função que depende de x. Tá? Então, agora é só calcular essas derivadas, né? Aqui eu tenho a derivada de seno disso daqui, então isso é uma composição. Né? Aqui a função de fora, né? Isso daqui é seno de x, que é a função de fora, composição com x vezes y de x. Tá? Então eu tenho essa composição. Então, regrinha da cadeia, né, que a gente viu no último vídeo, derivada da função de fora, derivada do seno é o cosseno, né, aplicado na função de dentro, que é x e y de x, vezes derivada da função de dentro, que é x e y de x. Igual, agora aqui a derivada de y em relação a x, isso é dy dx, né? Simplesmente isso. Tá? Então agora, né? Aqui eu tenho cosseno de x, y. Tá? Eu vou esquecer esse, né, y dx, porque isso daqui é simplesmente y. Nessa notação eu só estou deixando bem claro, né, que y ele depende de x. Tá? Então y de x é a mesma coisa que x,
só que escrevendo assim eu estou enfatizando que y é uma função de x. Então isso daqui é simplesmente cosseno de xy, né, vezes derivada de x vezes y de x. Então aqui eu tenho o produto de duas funções, né, x e y de x. Então, derivada de um produto, regrinha do produto. Então, regrinha do produto diz que essa derivada vai ser a derivada da primeira função vezes a segunda, mais derivada da segunda vezes a primeira. E isso é igual a dy de x, para simplificar, eu vou escrever y'. Então, né, como é que vai ficar? Isso é cosseno de x, y, vezes derivada de x, isso é 1, vezes y, mais dy de x, isso é y', vezes x, igual a y'. Então, aqui eu calculei as derivadas. Né? Claro, sobrou isso daqui porque eu não sei. Né? Porque isso daqui é justamente o que eu estou tentando encontrar, né? Quem é y'. E aí agora o último passo, né, o terceiro passo, é isolar esse y'. Né, isolar esse carinha aqui, que é o que o meu exercício pede. Então como é que eu posso fazer isso? Posso expandir esse produto, né? Isso é cosseno de xy vezes y, mais cosseno de xy vezes xy' igual a y'. Então eu vou pegar esse carinha aqui, passar para cá, vai ficar como menos, e aí eu vou colocar o y' em evidência. Então aqui desse lado, né, vai sobrar y cosseno de xy, que é isso daqui, né? É isso daqui. Igual, e aqui então passando esse cara para cá, já colocando o y' em evidência, vai ficar 1, que multiplica aqui, menos essa coisa aqui, né, que é x cosseno de xy. E aí agora eu só pego esse carinha aqui, passo para lá dividindo. Então, né, para finalizar, o meu y' vai ser isso daqui, que é y cosseno de xy dividido por esse cara aqui, que é 1 menos x cosseno de xy. Então, aqui está, né, quem é o meu y'. Então, vamos ver mais um exemplo, tá? Na verdade, esse é o exercício 14 lá do livro. Então, o exercício me dá essa curva aqui. E aí, o exercício pede para encontrar, então, a derivada segunda de y em relação a x. Tá? Então, aqui, claro, né, a função y ela é dada implicitamente. Né, ela está aqui nessa equação. Então, eu vou ter que aplicar a derivação implícita. Então, o primeiro passo, pegar essa equação e derivar em relação a x de ambos os lados. Né? Então, derivada em relação a x de x ao cubo mais y ao cubo igual a derivada em relação a x de 1, né? Que é o que eu tenho aqui desse lado. Então agora aqui eu tenho a derivada de uma soma, isso vai ser, né, a soma das derivadas. Então isso é a derivada de x ao cubo mais a derivada de y ao cubo. E aqui igual a derivada em relação a x de 1, né, da função constante igual a 1, derivada de função constante é 0. Então aqui derivada de x ao cubo em relação a x, né, derivada de uma potência de x, isso é 3x ao quadrado, e mais, e é aqui que a gente tem que tomar cuidado, derivada em relação a x de y ao cubo. Tá? Aqui entra aquele segundo passo, né, que é lembrar que o meu y ele é uma função de x. Então, se eu tenho y ao cubo, isso é a mesma coisa aqui, y de x elevado ao cubo, ou seja, eu tenho uma composição de duas funções aqui. Né? Isso daqui vai ser, a função de fora é x ao cubo e a função de dentro é y de x. Então, a derivada dessa composição, tenho que aplicar a regrinha da cadeia. Então, derivada da função de fora, derivada de x ao cubo, né? Isso é 3x ao quadrado, então pela regrinha da cadeia, essa derivada aqui vai ser a derivada da função de fora aplicada na função de dentro.
Então, isso é 3y de x ao quadrado, né, vezes derivada da função de dentro, que é o meu próprio y'. Isso é igual a zero. Então, né, 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado vezes y' igual a zero. E aí o último passo é isolar o meu y'. Né? Então, o último passo é isolar esse carinha aqui. Nesse caso, vai ficar bem fácil, né? Eu vou pegar esse termo aqui, passar para cá. Então, eu tenho 3y ao quadrado y' igual a menos 3x ao quadrado. E aí, portanto, y' passa isso daqui dividindo, né? Isso é menos 3x ao quadrado sobre 3y ao quadrado. Então, o 3 vai simplificar, menos x ao quadrado sobre y ao quadrado. Tá? Então, isso, né, é a derivada primeira. O exercício pede a derivada segunda. Então, derivada segunda de y em relação a x, isso é a derivada em relação a x de y', né, ou dy dx, e y', a gente já viu que é isso daqui. Então, menos x ao quadrado sobre y ao quadrado. Então, calcular a derivada disso daqui. Então, aqui é um quociente de duas funções, né? Então, regrinha do quociente, isso é a derivada da função de cima vezes a função de baixo menos a derivada da função de baixo vezes a função de cima sobre a função de baixo ao quadrado, que vai ser y na 4. Então, menos x ao quadrado, a derivada disso vai ser menos 2x vezes y ao quadrado, menos, na verdade aqui eu tenho menos com menos, vai ficar mais x ao quadrado, né, vezes aqui a derivada de y ao quadrado. Tá? De novo, isso daqui, né, esse y ao quadrado, ele é y de x, a função y de x elevado ao quadrado. Então, é uma composição de funções, né? Isso é x ao quadrado composto com y de x. Então, derivada da função de fora, isso é 2x aplicado na função de dentro. Então, isso é 2 vezes y de x vezes a derivada da função de dentro, que é y'. Então, o que isso está me dizendo, né? Que y duas linhas, é isso daqui, né? Vai ser igual a menos 2x y ao quadrado mais 2 yx ao quadrado vezes y', né? Menos 2x y ao quadrado, é isso daqui, e 2yx ao quadrado vezes y'. Só que agora y' eu já calculei, é isso daqui. Então, isso é menos 2x y ao quadrado mais 2yx ao quadrado vezes y', que é isso daqui. Então, vezes menos x ao quadrado sobre y ao quadrado. Então, agora é só ajeitar, né? Isso é menos 2x y ao quadrado. Aqui vai simplificar esse quadrado com esse y. Então, vai ficar menos 2x na 4 sobre y. Ah, não, né? Aqui eu esqueci do y na 4. Né? Tem esse y na 4 dividido aqui. Então, aqui tudo dividido por y na 4. Aqui divide por y na 4. Aqui também, né? Então, aqui vai ficar menos 2x sobre y ao quadrado. E aqui vai ficar menos 2x na 4 sobre y na 5. Tá? Então, essa daqui é a derivada segunda, né, da função dada implicitamente por essa equação aqui. Então, com derivação implícita, eu também consigo, claro, né, calcular retas tangentes. Então, se eu tenho, né, esse mesmo exemplo, essa equação aqui, tá, que a gente já vai ver o gráfico disso daqui. E aí, de novo, eu posso calcular a derivada, né, que eu deixei aqui, que é isso daqui, para encontrar a reta tangente. Então, aqui ele pede para encontrar a reta tangente a essa curva aqui, no ponto x igual a menos 1 e y igual a raiz cúbica de 2. Então, né, o que eu preciso para encontrar a reta tangente? Eu preciso de um ponto,
Bom, esse ponto está aqui, né? X igual a menos 1 e y igual a raiz cúbica de 2. E eu preciso da inclinação dessa reta, né? Do coeficiente angular, que vai ser y', né? De menos 1, ou seja, a derivada, né? Dessa curva, dessa função aplicada em x igual a menos 1. Então, né? O meu y' de x, ele vai ser isso daqui, que é menos x ao quadrado sobre y ao quadrado. Então, como é que vai ficar y' de menos 1? Né? Troco o x para o menos 1. Isso é menos 1 ao quadrado sobre y ao quadrado. Né? E aí, quem é que vai ser esse y aqui? Tá? Bom, claro, esse y aqui, né, esse y ao quadrado, isso é a mesma coisa que y de menos 1 ao quadrado, né? Porque lembrem que esse y ele é um y de x. E se eu estou trocando aqui o x para o menos 1, então esse carinha aqui também vira menos 1, né? Então aqui y ao quadrado é y de menos 1 ao quadrado. E y de menos 1 é esse carinha aqui, né? Porque esse ponto ele é da forma x e y de x. Então isso daqui, menos 1 ao quadrado é 1, então vai ficar menos 1 sobre y de menos 1, que é a raiz cúbica de 2, e isso ao quadrado. Então isso daqui é a mesma coisa aqui, menos 1 sobre 4 na 1/3, que é a mesma coisa que menos 4 na menos 1/3, tá? Vou escrever dessa forma aqui. Então, como é que vai ficar a equação da reta? Bom, vai ser y menos y0, né? A coordenada y do ponto. Então, menos raiz cúbica de 2, igual à inclinação da reta, que é isso daqui, vezes x menos x0, x0 é menos 1, então x menos menos 1, x mais 1. Tá? E aí a gente pode vir aqui para cá no GeoGebra para verificar isso. Então aqui no GeoGebra eu vou colocar x ao cubo mais y ao cubo igual a 1. E aí agora eu vou colocar o ponto, né, que é onde a gente quer calcular a derivada, que é menos 1 e 2 na 1/3. Então é esse ponto P aqui. E aí a equação da reta tangente que eu cheguei foi y menos 2 na 1/3 igual a menos 4 na menos 1/4 multiplica x mais 1. E aí está a reta, então, se eu trocar a cor dessa reta, né, a gente vê que de fato essa reta que a gente encontrou, ela é tangente ao gráfico dessa curva aqui, né, que tem a equação x ao cubo mais y ao cubo igual a 1, nesse ponto, menos 1 e raiz cúbica de 2.